Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe Diagro de Comunicação. 2h05. Boa tarde aos ouvintes. Estamos hoje aqui com mais um programa Diagro em Ação. Hoje com a nossa convidada Maria Nascimento, que é da OCB. Isso. Né? E com a apresentação da equipe de comunicação, Ângela Lobato e Sônia Lobo. E aí, Sônia, tudo bem? Olá, boa tarde a todos, ouvintes e internautas da Rádio Difusora Macapá. É um prazer estar novamente aqui com vocês. E acompanhe o trabalho da Diagro nas nossas redes sociais, no Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook Diagro AP. Estamos ao vivo pela página do Facebook da Rádio Difusora Macapá. Participe com a gente, mande sua mensagem, sua contribuição. Você também pode mandar via WhatsApp pelo número 969-8403-5499. Repetindo, 969-8403-5499. Lembrando que o programa Diagro em Ação está todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, na Difusora AM 630, e que tem o programa tem o objetivo de aproximar a Diagro à comunidade, de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e da inspeção agropecuária no estado do Amapá, e o seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão de promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. Hoje, o tema a ser abordado será o papel das cooperativas no registro de agroindústrias familiares no CIE. Qualquer dúvida, perguntas ou sugestões, entre em contato com nossos canais de comunicação disponíveis, né, Sônia? Isso mesmo, no Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook Diagro AP. Reforçando que estamos ao vivo na Rádio Difusora Macapá pelo Facebook da rádio, tá? E pode mandar mensagens, dúvidas pelo número 969-8403-5499. Isso, boa tarde, Maria. Tudo bem? Boa tarde. Como você é conhecida, Maria Nascimento. Maria, né? conhecida como Nascimento, mas nome e sobrenome Maria Nascimento. Maria Nascimento. Isso. Porque quando falaram o seu nome, tinham vários nomes próprios, né? Aí eu fiquei, meu Deus, aí falou, não, Maria Nascimento. Aí, por isso que agora deu uma titubeada, porque é sempre Nascimento mesmo. Sim, né? sempre Nascimento. Isso. E ela é presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Amapá, OCB-AP. Boa tarde, Nascimento. Muito obrigada pela sua presença, pela participação no programa, pelos nossos convidados para brilhantar o nosso programa, porque sem vocês, os convidados, o programa não acontece. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. E vamos começar perguntando para você, o que é a OCB e qual é a missão dela principal no estado do Amapá? Então, quando fala de OCB, o meu olhinho brilha. A OCB ela já existe no estado do Amapá há 37 anos. E a OCB ela é uma instituição sindical, né, que tem aí o seu papel fazer a representatividade institucional e o apoio nas áreas administrativa, jurídica e contábil para quem é cooperativa no estado do Amapá. A gente é um braço do Sistema Nacional, que é um braço da ACI, né? A Aliança Cooperativista Internacional. Então, a gente tem cooperativismo no Amapá, a gente tem cooperativismo no Brasil e a gente tem cooperativismo no mundo. E esse é o nosso objetivo principal, é apoiar os empreendimentos que tem no estado do Amapá no formato de cooperativas, seja do crédito, seja do agro, é apoiá-los. E quais são hoje os ramos da cooperativa mais forte no Amapá? Então, falando em fortalecer, falando nesse papel que a Diagro tem, né, no nosso estado, parabenizar vocês pelo programa de rádio. Eu achei assim uma iniciativa muito bacana de aproximar a população, os empreendimentos, né, a essa questão da legalização sanitária, que é um tema bem polêmico.
O ramo que mais tem representatividade no Amapá hoje é o agropecuário. Acreditem vocês, a gente tem mais de 30 cooperativas, a gente está presente em mais de 12 dos 16 municípios, né? Mas a gente vai ter outros, como o crédito, a infraestrutura, saúde, trabalho, transporte também. O transporte ele é bem presente, mas o que mais se destaca em termos de quantidade de instituições agregadas é o ramo agropecuário. Ele é o nosso carro-chefe da unidade. E como a OCB tem apoiado esse setor agropecuário no estado e como o cooperativismo pode ajudar um pequeno produtor rural? Então, no nosso vocabulário, o pequeno ele não vai existir, ele só vai existir produtor. E o que vai fazer essa diferença é se ele está alocado numa associação, se é num sindicato rural, se é numa cooperativa ou se é um MEI. A gente não tem o pequeno, o grande ou o médio. Né? Por quê? Porque dentro, por exemplo, do cooperativismo, todos são iguais. Aí eu não consigo fazer essa dimensão. Então, se a gente tem uma cooperativa, todos são iguais perante essa cooperativa. E o que vai fazer a gente se tornar igual são os direitos, são os deveres que a gente já adquire junto da cooperativa. E a gente, quanto sistema, no apoio, é trabalhar essa parceria com a Diagro agora, né? Que foi fruto de um evento que foi realizado lá no Sebrae, através do MDA, Amapá e Nacional. Vocês fizeram uma apresentação, que foi quando eu conheci o GT, e eu fiquei maravilhada, fiquei apaixonada pelo trabalho de vocês, pela entrega dos colaboradores, dos órgãos, né, entre ele a Diagro, Rural. Eu fiquei assim muito motivada em ver no olhar dos colaboradores a esperança de fazer diferente no nosso estado. Isso me chamou muita atenção. E aí eu pensei, a gente como cooperativa, a gente não pode ficar de fora. Então a gente tem essa parceria que a gente está iniciando agora, que é para levar, para estreitar os laços, né? Fazer com que as cooperativas possam ter acesso ao protocolo de registro, né? Possamos ter agroindústrias no estado regulamentadas para poder agregarmos valor e para podermos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Porque se a gente já produz hoje sem ter regularização, imagine vocês com as nossas agroindústrias regularizadas. Então a gente vai poder ter impacto social e financeiro ainda muito maior dentro das comunidades onde as cooperativas estão inseridas. E aí o nosso plano de trabalho, ele é feito agora, 2026, ele está sendo programado agora. Então, se tiver algum custeio, por exemplo, financeiro ou de contratação para algum especialista para ajudar as cooperativas a se organizar, aí eu vou colocar isso dentro do orçamento. É por isso que mais para frente a gente vai falar de uma programação que a gente vai ter, né? Mas a programação ela é fundamental para que a gente consiga dar esse apoio técnico, né? Digamos que, porque lá vocês têm quase todos os profissionais, mas essa parte de capacitação, de treinamento, se preciso for um intercâmbio ou trazer algum especialista de fora para dar alguma orientação para as cooperativas, a gente arca com esses valores para potencializar com que a cooperativa consiga a regularização. E só uma curiosidade, antes da próxima pergunta, complementando isso que você falou, quando vocês participaram, ou quando a Diagro participou do evento de vocês, né? Uhum. Que você falou que tomou conhecimento, vocês não conheciam as ações do CIE, do registro das empresas? Então, o papel institucional de cada uma, sim, mas a liga para a gente se aproximar e fazer com que só o status de, por exemplo, Diagro pudesse ser presente. Tipo, eu estou hoje aqui na sua presença e a gente está mais próxima. Foi a partir desse momento lá, porque o GT, né, como foi apresentado para nós naquela oportunidade, o GT ele foi um grupo de trabalho que foi criado com profissionais de diversos órgãos para que a gente pudesse sentar em uma mesa e que todo mundo pudesse falar a mesma língua. E que se a gente tivesse alguma pendência, por exemplo, de infraestrutura, no projeto da agroindústria, aí a CEINF já entra. Isso. Se for uma questão de DAP, aí o RURAP já entra. Então, assim, foi isso que me fez ficar muito motivado. Não, porque era essa a minha segunda pergunta, porque, na verdade, quando você falou na sua explanação, você falou assim, porque qualquer coisa a gente vai atrás, né? De potencializar essas questões. Mas o próprio GT, ele já tem um leque bem grande, né? Tem o Sebrae, tem
tem a CEINF, tem a URAP, tem É a bem SDE, robusto o grupo, isso. viu? E aí, até questões assim, de fomento, né? Isso. No GT você tem Esse apoio. orientações, né, de acesso. É. Não vai te dizer que vai conseguir, mas tem orientações de Tem. acesso, né? Mas assim, o mais legal é que nós, das cooperativas, a gente tem uma particularidade, que a gente trabalha com pessoas, né? Tanto que quando o GT apresentou o seu leque de cliente, digamos, né, que são de pessoas atendidas, ali, instituições atendidas, a gente só tinha 3 cooperativas. E das 3, a gente ainda não conseguiu finalizar nenhum processo com elas. E aí eu expliquei, aí eu só observei. E aí por que isso acontece? Porque a gente trabalha com pessoas. E ter a confiança de pessoas, meninas, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa delicada, né? Então, assim, a gente, como sistema, a gente tem um banco de dados muito robusto das cooperativas. Que eu tenho certeza que se nós tivéssemos alinhado desde o princípio do atendimento com essas 3, com certeza eu estaria ali naquela plateia vendo pelo menos uma delas com o processo finalizado, como foi o caso do seu Valdir, como foi o caso do seu Sebastião, né? E essa questão, como eu falei ainda há pouco, né, a questão até do fomento, é porque às vezes a Diagro queria ajudar, mas ela não tem conhecimento para fazer certas coisas. Então, exato. A maneira de que nós encontramos, porque o URAP tinha dificuldades, a SDR tinha dificuldades, então foi aí que surgiu a ideia de criar o GT, né? Que cada um sanava de acordo... O fomento vai dizer quem pode, quem consegue, quanto consegue, para que consegue. Então, são coisas que a gente não conseguia, a Diagro não conseguia responder, né? Uhum. Então, o Sebrae também, com as orientações técnicas. Então, chegava, a Diagro podia ir até um ponto, porque... por nível de competência, na teoria, a Diagro é um órgão de fiscalização. E a gente estava atuando, né, com essa questão de regularização, a gente acaba que atua como um consultor, porque a gente vai orientando, olha, por aqui, aí fica difícil para a gente, ao mesmo tempo, a gente orientar o que vai fiscalizar, mas a gente acaba fazendo isso, né, para poder conseguir que as empresas se regularizem. Mas deu muito certo. Está dando muito certo. Olha, prova disso que a gente teve a Expofeira e o seu Sebastião foi agraciado lá, né, com o certificado dele. Então, aquele momento jamais vai sair da mente do seu Sebastião, né? Assim como a gente quer que chegue em outras pessoas, né? Aí, qual que é essa particularidade? O seu Sebastião é um empreendedor individual. Aí ele tem o rito lá para conseguir o fomento, ele é um. Quando chega na cooperativa, ele é outro. Ele tem um outro rito. Coincidentemente, pela manhã hoje, eu estive lá com o presidente, né? Então, a gente está tentando o fomento lá pelo Sicredi, que é a cooperativa de crédito, só que tem um rito. E no rito lá, a gente tem que ter uma assembleia, a assembleia tem que todos os cooperados se comprometerem com o empréstimo, tem que ficarem cientes do desconto. Então, esse rito que precisa ser feito, ele precisa ser homologado no órgão de origem, que é a junta comercial, que é o nosso cartório das cooperativas, ele precisa ser feito. Senão, a instituição financeira fica impedida de poder atender. Ela pode ter a maior boa vontade do mundo, sabe, menina? Mas não consegue. Por quê? Porque é um rito, ele precisa ser cumprido. Foi daí que surgiu a questão do GT, exatamente porque às vezes a gente falava assim, olha, a agência de fomento, ela tá aí e tal. Aí dizia, não, mas o pessoal da Diagro disse que a gente vinha aqui e conseguia. Mas essa questão, né? Existem os ritos, em cada instituição existem os ritos, que é até onde eu posso ir, né? O meu intervalo. Eu posso ir daqui até aqui, mas daqui eu não posso mais. Né? Exato. Então, aqui quem entra é a CEINF, aqui quem entra é o Sebrae, aqui quem entra é o fomento, né? Então você entende os meus olhos brilhando? Não é de saber da Diagro, mas é de saber que a Diagro estava integrada a um grupo e que esse grupo tinha resultados efetivos, de fato, no nosso estado, palpáveis, como é o caso do seu porque, por exemplo, eu posso testemunhar que o seu Sebastião, ele está nos cercando desde 2016 ou 2017, né? Então, sempre tendo esse diálogo com ele, né? A Diagro, com ele, a partir da inspeção, mas existiam degraus que ele titubeava em galgar, né? E aí hoje, né, sei lá, quase 10 anos depois, ele foi, e esses passos eu tenho certeza que foram galgados
pela questão do GT ter entrado e facilitado o diálogo assim no mesmo patamar, né? Exato. Então, se o seu Sebastião, um empreendedor individual, eu lembro que no dia que ele recebeu o certificado, ele fez uma fala que tinha dias que ele queria desistir e que a esposa dele não permitia. Ela levantava ele e dizia para ele que ia dar certo. Aquilo me fez refletir, se o seu Sebastião sozinho, né, onde só tinha, olha, 2 cabeças para administrar, a dele e a da esposa, mesmo assim, ele tinha dias que ele queria desistir. E aí imagine você, a gente num processo desse com 20 produtores, com 20 cooperados. 20 cabeças pensantes. São 20 cabeças pensantes. Você consegue compreender? 20 cabeças pensantes e 20 opiniões que podem ser divergentes. Né? Exato. Então, para nós do cooperativismo, a gente tem o nosso lado positivo, mas a gente tem o bônus e tem o ônus, que a gente, como sistema, entra com um diálogo. E é aí que a gente busca, como eu falo, na lei do cooperativismo, a gente tem vence a maioria. O que é decidido na Assembleia pela maioria atinge também os ausentes, atinge os discordantes. Então, tem que cumprir, tem um rito, tanto que as cooperativas têm uma legislação própria, que é a 5764 de 1971. Então, nela está os direitos, está os deveres, está tudo que norteia o nosso cooperativismo para que a gente possamos ter tomada de decisões dentro das cooperativas saudável. Isso, assim como os sindicatos também, as cooperativas, isso. Quando há as conquistas, né, quando as conquistas chegam, elas vão servir para aqueles que concordaram e para aqueles que discordaram. Todos serão beneficiados igualmente. Né? Todos serão beneficiados, porque, olha, eu lembro que em 2010, 11, eu participava da cooperativa dos bombeiros civis aqui no estado do Amapá, pioneiros no Amapá, que a atividade de bombeiro civil não existia. E aí a gente levou para a Assembleia uma proposta da gente comprar uma ambulância e prestar serviços especializados para aquelas famílias que precisam levar alguém no hospital, mas não tem acompanhante, ou então vai ter um evento e aí a gente, indo com a ambulância, a gente consegue fazer o transporte daquela vítima de forma mais rápida. A gente levou para a Assembleia não aprovou, porque eles acharam arriscado demais. Entendeu? Uhum. E aí se juntou eu e um grupo ali de 5 pessoas, que foram os diretores da cooperativa, e a gente colocou o nosso CPF aposta e a gente comprou a nossa ambulância. E quando eles viram a ambulância trabalhando, e aí para montar os plantões, a gente não podia só os 5, porque era inviável, né? Uhum. E os outros também foram beneficiados. Você está me compreendendo? Então, é muito isso que você está falando. Assim vai acontecer na agroindústria. Por quê? Porque a gente vai precisar de matéria-prima. Então, assim, para iniciar um negócio, é preciso ter muito diálogo para o convencimento das pessoas, assim, preto no branco, mostrar os resultados. E esse processo, aí eu volto a falar, por isso o meu entusiasmo com o GT. Porque eu acho graças a um pouco à ousadia do seu Valdir, né? Que o seu Valdir, ele era um cooperado que via dificuldade de entrar em acordo, uhum. Né? Falar nisso, um abraço lá pro seu Valdir, lá no Pacuí. Com certeza está ouvindo a gente. Isso, e a ousadia dele de enfrentar e dizer, olha, já que a cooperativa não consegue entrar num consenso, eu vou fazer eu sozinho. Pois né? E graças a ele, outros estão chegando até a Diagro, até o Sebrae, até a Rurap, né? Até a SDR, e estão como agora a Priscila, né? Lá da Piriri. Então, a Priscila lá, a gente está atendendo eles, o Sebrae, né? Através do Reginaldo, entrou em contato conosco para a gente auxiliá-los lá no processo da constituição da cooperativa. Que é mais para frente um pouquinho que eu vou falar dessa diferença, porque você pode ter a agroindústria da cooperativa, ou você pode, entre os cooperados, ter uma agroindústria certificada, aí você vai precisar do CNPJ. Esse CNPJ, ele é atrelado como sócio cooperado na cooperativa, e aí a gente consegue rodar a produção. É porque no nosso estado também tem essa característica, né? Em outros estados que eu já tive a oportunidade de visitar, quem planta, só planta. Isso. Quem fornece, só fornece. Quem beneficia, só beneficia. Perfeito. E aqui não. A gente quer fazer todo o ciclo. Trabalhar desde o plantio até o beneficiamento. Cultura, né? Sabe? Cultura. Então, assim, eu estou muito motivada com o GT e com as perspectivas do grupo de trabalho, porque eu acho que a gente vai revolucionar esse estado. A gente vai dar, assim, uma nova
uma nova cara para esse cenário produtivo. Porque uma agroindústria certificada, meninas, é transformação de vida não só para os cooperados, mas para toda a comunidade onde aquela cooperativa está inserida. É como você falou antes de começar o programa, né? O cooperativismo, ele não é só econômico, ele também é social, né? Ele também é social. Essa assim, é a nossa maior... qual a diferença da cooperativa para os outros tipos de instituição? É que o social e o econômico, eles têm que andar juntos ali. A gente vai ter uma agroindústria, a gente vai ganhar mais, a gente vai vender mais, a gente vai poder ter um poder aquisitivo melhor? Vamos. A gente vai poder dar uma qualidade de vida para os nossos filhos? Vamos. Mas aí eu estou numa comunidade. Aí o meu filho, ele estuda lá na escola que está caindo aos pedaços. E aí eu, como cooperativa, eu tenho condições de ir lá e construir uma escola melhor? Eu tenho. Aí eu vou deixar meu filho ir para uma escola e ficar no calor? Um exemplo? Não. Eu vou contribuir com aquela comunidade. E aí é que entra o social. Né, entre essa parceria. Então, o cooperativismo bem trabalhado, ele é um braço também da política pública, seja ela na área da educação, na área da saúde, presente ali dentro do município, dentro da comunidade. Que a gente tem alguns exemplos, meninas, transformador. A gente tem a Comaru fica no meio da floresta. Você vai para o Amapá, Laranjal do Jari, você vai para o Pará e você volta para o Amapá para poder acessar a cooperativa. E é uma cooperativa que tem hoje 25 milhões no fundo para casos de catástrofe dentro da comunidade, para investimentos em projetos dentro da comunidade, né? Então, assim, a cooperativa, ela dá um apoio para quem não vai para os Castanhais, mas trabalha na agroindústria que a gente tem lá, né? Que eles fazem um fornecimento do óleo de castanha para a Natura. E aí cada produto que a Natura vende, cada sabonetinho, cada óleozinho que a Natura vende, fica uma porcentagem para esse fundo. É daí que vem o recurso. Ele vem para esse fundo. Então, uma vez por ano, o fundo ele é gerido por várias instituições ali, onde eles lançam o edital e aí as comunidades entregam os projetos e é o próprio fundo que fomenta esses projetos para benefício da própria comunidade. Então, perceba você, o recurso vai, o recurso vem, o recurso é investido e o recurso volta de novo. Então, fica esse ciclo. Então, bem trabalhado, a gente tem exemplos grandiosos. Recentemente me perguntaram, quando você acha que nós teremos exemplos igual a gente tem no Sul? Eu falei, a gente já tem exemplos igual a gente tem no Sul, ou talvez até melhor. A diferença é que você, como comunicador, está me dando a oportunidade hoje de te mostrar isso. E conforme a gente vai tendo oportunidade, a gente vai compartilhando, mas a gente já tem. Graças ao meu bom Deus e muito trabalho. Que notícia maravilhosa, né? É verdade. É tanto exemplo que o Luciano Huck foi lá, não sei se vocês chegaram a acompanhar, um zuzuzum no nosso estado. O Luciano Huck foi dentro da comunidade, visitou o Castanhal e mostrou a Comaru para o Amapá, para o Brasil e para o mundo como referência. Olha que legal. Vamos para o intervalo? Pode ser, Vamos para o intervalo. Já voltamos. Todo mundo tá ligado, Difusora, todo mundo sintonizado, todo mundo ouve, Difusora. Ei, deixa eu te falar, vem pra última semana do feirão do cliente da CK, é só 50 de entrada. Fogão 5 bocas, só 50 de entrada e saldo em 9 vezes no Credit Center. Kit Cozinha Rosé e Tatiaia, só 50 de entrada e saldo em 9 vezes no Credit Center. Smart TV 40 polegadas, só 50 de entrada e saldo em 9 vezes no Credit Center. Tem cashback em todas as compras. Feirão do cliente da CK, é a última semana. O uso de drogas se tornou um problema em sua vida e você não sabe o que fazer? Problemas com drogas? Nós podemos ajudar. Procure Narcóticos Anônimos, um programa de recuperação gratuito, livre e anônimo. Nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a encontrar uma nova maneira de viver. Para maiores informações, acesse o site na.org.br ou ligue 3003-5222.
Navios e Ferryboat Ana Beatriz. Viagens seguras, rápidas, aconchegantes e confortáveis. Contemplando a beleza do Rio Amazonas. Oferecemos áreas para redes climatizada e ao ar livre. Camarotes, suítes com frigobar, restaurante, lanchonete, bar e Wi-Fi 24 horas. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Nos dias segunda e sábado às 10 horas, quarta e sexta às 9 horas. De Belém para Santana do Porto Líder, no Jurunas. Nos dias segunda, quarta, quinta e sábado às 12 horas. Informações, Reis Miranda, 96 99152 0030. Navios e Ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. A Sky tem novidades para você, com Sky Fibra e internet de ultra velocidade. Ainda leva Sky Mais, aplicativo com filmes, séries e esportes, para curtir quando e onde quiser. Mais de 90 canais de TV ao vivo. É na Sky. Aproveite também a nossa nova parabólica, com mais de 70 canais abertos gratuitos, para você e sua família. Som e imagem de alta qualidade, sem pagar nada mais por isso. É isso mesmo, sem mensalidade. É streaming, é TV ao vivo, é muito mais. É Sky Interconnect, Rua Jovino de Noar, 2118, Centro, WhatsApp 96 991 51 30 55. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Igarapé das Mulheres, na Rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Cante junto com a gente. Ela sabe que é o erro, né? Diz aí que não sabe, né? A sua música e tudo que você gosta de ouvir. Toca aqui na sua Rádio Difusora. Difusora. Essa é a Rádio Difusora Macapá. Diferente como você. Difusora. Diagro News. Conectando você ao agro. Organização das Cooperativas do Brasil, OCB Amapá, convida todas as cooperativas do Amapá e seus associados para participarem da rodada de atendimento agroindustrial, no dia 25 de setembro, a partir das 8 horas, na Rua Tiradentes, número 102, bairro Central, em Macapá. O evento vai reunir cooperativas interessadas em registrar suas agroindústrias no Serviço de Inspeção Estadual CID Agro. Durante a programação, será possível fazer pré-cadastros, abrir processo de registros, agendar vistorias e esclarecer dúvidas sobre as vantagens do registro. A Diagro foi convidada para participar desta ação e apoiar os cooperativistas no processo de regularização. Não perca essa oportunidade de fortalecer sua agroindústria e ampliar o mercado para os seus produtos. Atenção, produtores rurais da comunidade do Igarapé do Lago. A Diagro convida vocês para participarem de palestras educativas que vão acontecer na próxima terça-feira, dia 30 de setembro, às 8h30 da manhã, no Centro Comunitário da Comunidade. Vamos falar sobre 2 temas muito importantes para quem trabalha no campo. A vassoura de bruxa da mandioca, com o engenheiro agrônomo Flávio de Paula, a sanidade de suínos e equinos, com o médico veterinário Paulo Santana. Aproveite e participe dessa ação. Atenção, produtor e produtora rural. Vem aí o mutirão de documentação do trabalhador rural e a caravana de atendimento rural integrado, chegando no município de Calçoene. O evento acontece de 23 a 25 de setembro na quadra da escola Professor Silvio Elito de Lima Santos. Durante o mutirão, você terá acesso à emissão de documentos civis e trabalhistas, orientações sobre o Programa Agrícola de Reforma Agrária, benefícios e serviços de diversos órgãos parceiros. E tem mais, a Diagro estará presente oferecendo atualização cadastral, educação sanitária e pré-cadastro para as empresas agropecuárias.
produtores de calçoene em municípios vizinhos. Aproveitem essa oportunidade de garantir cidadania e fortalecer sua produção. Voltando aqui com o nosso programa, Nascimento, você estava falando ainda há pouco que existe a diferença entre o produtor que trabalha sozinho e o que está dentro da cooperativa, certo? Sim. Aí eu te pergunto agora, que dificuldades os produtores enfrentam no processo de regularização sanitária e que forma as cooperativas podem apoiar no cumprimento dessas exigências? Então, trabalhar sozinho é uma opção, né? Mas trabalhar em coletivo é melhor. A diferença está a gente poder ter o diálogo que faça com que a gente consiga enxergar juntos qual é o melhor caminho e como que a gente vai fazer para chegar lá no nosso objetivo final, né? A gente tem aí muitos produtores, por exemplo, que trabalham aí com abate de frango ou que tem aí a sua produção de polpas nos municípios, nas comunidades. Só que essa de cortar na tesoura já não é mais aceita, né, pelo mercado. E é aí que entra a regularização, que pode ser através só de um MEI ou através da associação. A associação ela não vai ter, mas ela pode fazer essa articulação de aproximar o produtor aos órgãos, mas também pode ser através da cooperativa. A gente pode ter uma agroindústria no CNPJ, no CPF de um cooperado e essa agroindústria se tornar uma sócia cooperada da cooperativa, porque pela lei, meninas, a gente pode cooperar pessoas jurídicas também. Então a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem uma agroindústria, né, ali do presidente Elielto, e a agroindústria de beneficiamento de polpas, ela é vinculada ao CNPJ da cooperativa. Então, aqueles cooperados que não conseguem escoar a sua produção sozinhos, eles entregam as frutas para serem beneficiadas através da agroindústria, que é feito a parceria através da cooperativa. Mas a gente poderia ter essa agroindústria no CNPJ próprio da cooperativa. Só que aí entra o rito, né, do terreno, que tem que estar no nome da cooperativa, o recurso, como que a gente vai construir essa agroindústria, ela tem que obedecer os padrões, né, para que quando a vigilância sanitária de agro vir, ele tem que estar adequado, senão, se nós construirmos uma parede no lugar errado, ela tem que ser desconstruída, não é mesmo? E aí, essa é a diferença. Então, o trabalho coletivo, através da cooperativa, ele se dá quando a gente tem esse entendimento em comum acordo. E aí, se é R$1 para cada um, é R$1. Mas se é 1 milhão, é 1 milhão. E é quando todos têm essa consciência do investimento, que o investimento ele é mútuo e o resultado também, aí se torna mais fácil. Mas aqui no estado do Amapá, nós temos 3 pedidos em nome do CNPJ, mas a gente tem exemplos reais no CPF vinculado ao CNPJ da cooperativa, que são as 2 formas que a gente tem. Quando a gente for ser atendido pelo GT, né, que eles passarem o checklist para a gente documental, aí cada uma das atendidas, a gente vai avaliar como que vai ser feito, se vai ser via CNPJ, direto da cooperativa, ou se vai ser algum cooperado que já tem algum protocolo aberto na Diagro, que a gente vai fortalecer aquele cooperado para que ele possa fortalecer a cooperativa, tá? Aí essa é a diferença, tá? Ele pode fazer sozinho, que é uma decisão que ele pode tomar, ou ele pode regularizar a instituição dele e se vincular à cooperativa. No final das contas, ele vai ver que de uma forma ou de outra sempre vai ser mais viável ele estar na cooperativa, porque tem algo que vai fazer muita diferença, que é a matéria-prima que ele precisa para manter a agroindústria. Porque aqui hoje a gente tem muitas fábricas de farinha desativadas no nosso estado. Porque não é só instalar uma fábrica de farinha, você tem que ter a matéria-prima, que é a mandioca, para poder rodar. Porque senão se torna inviável você ter aquela agroindústria, né? E aí o plano de negócio, o plano de trabalho daquele grupo, ele precisa ser bem estruturado nesse sentido. E a gente precisa avaliar os cenários, né?
Porque, por exemplo, hoje a produção de mandioca está com problema. E aí, qual é o nosso viés de solução? Se a gente não pode trabalhar a mandioca, a gente vai trabalhar com qual cultura, por exemplo? E isso, fugindo um pouquinho, né? A Canta, no estado do Pará, eles têm lá várias culturas de trabalho, eles têm um plantio consorciado, e aí eles têm o que eles chamam de poupança, que é o trabalho só com a pimenta. Então, tudo que eles produzem com a pimenta é estocado, é guardado o recurso para, em casos de emergência, algum produto deles sofrer algum abalo, eles terem como arcar os tempos das vacas magras, por exemplo. Isso é uma cultura que ainda precisa ser desenvolvida entre os nossos produtores, seja de guardar para a época das vacas magras. Exato, exatamente, porque olha, muita gente investiu na mandioca e agora a mandioca está com problema e não se pensou-se num plano B. Né? Então, assim, essa questão da cultura. E assim, eu volto, não me canso de falar que eu estou motivada com o GT. Ele não vai resolver 100% dos problemas, mas eu acredito que 70% da burocracia que a gente encontra, para você ter uma ideia, é tão bacana que, se eu for lá na Diagro, da entrada no documento, eu tenho que pegar aquele protocolo, aí eu tenho que ir lá na vigilância sanitária, que eu tenho que ir lá em outro órgão. O GT, ele já existe, então, quando eu chego para apresentar a minha instituição, é vinculado. Eles não vão me olhar com cara de surpresa. Ah, tá lá na Diagro? Não, tá aqui. Todo mundo sabe qual é o processo, aonde é que tá, qual é a pendência dele, quem é o órgão que vai poder nos ajudar. Vocês estão compreendendo? Por isso a minha motivação, assim, o meu... Na verdade, acaba que é um processo simultâneo em vários locais para sanar ao mesmo tempo. E a gente vai conseguir atender todos os nossos municípios, porque a gente tem a OCB, através das cooperativas, estão presentes em 12 dos 16 municípios. Então, imagine você, um trabalho bem consolidado com o GT, o quanto de mudança não vai trazer para a vida das pessoas. Esse Elielto que você falou é o Elielto da Haddock? Isso. Quer dizer, aí é um exemplo que eu falei anteriormente, né? Que no Sul, quem tem a indústria... Isso, ele é focado. É focado só na indústria, enquanto tem os outros cooperados que são fornecedores, né? Isso. Cada um... E você sabe há quantos anos a gente já trabalha nesse formato? 14 anos. A nossa Comagro tem 14 anos. Tem os exemplos bons, tem os exemplos maus, mas quando a gente é o que a gente se mantém ao mercado. E a qualidade dos nossos produtos. E ouvir de quem usufrui, de quem toma aquele suco gostoso de polpa de fruta, de saber a qualidade, a origem, né? E eu fico pensando no orgulho da equipe técnica de saber que contribuiu para aquele produto estar no mercado, né? E assim, aí a rede de fortalecimento, sabe que ela é muito grande. Quando eu vou no supermercado, eu ando procurando os produtos das cooperativas, ando procurando os produtos dos parceiros, né? É um sentimento que ele é diferente, porque a gente se sente parte. A pessoa que vai no supermercado, que compra ali uma polpa de fruta ou compra 1 quilo de farinha, ela não faz ideia do impacto que ela está ajudando a ter lá na comunidade, da onde sai aquele produto. É o produto regional, né? Exato. Fortalece o produtor regional, né? E incentiva outros grupos que acham que é algo... Talvez quem esteja assistindo a gente agora, escutando a gente na rádio, pode pensar, mas isso é distante de mim. Não é não, viu, amigo? Você que está aí ouvindo a gente, não é não. Não é não. É uma realidade e chegou para todos. Estamos aqui. Eu estou motivada com o GT. É isso, gente. Existe algum exemplo no Amapá em que a cooperativa foi decisiva para uma agroindústria se regularizasse? Então, a gente tem a nossa Comagro, né? Que, como eu falei, é a maior referência. A gente entrou nessa divergência aí que o seu Valdir sofreu, né? Aí a gente tem duas. Temos a Danita e a gente tem a Haddock, né? Então, não, é possível sim a gente fazer. A gente vai investir, a gente vai mostrar que dá. E aí a gente foi lá, a gente tem esses... Então são 2 CNPJs com 2 agroindústrias e todas as duas fazem as entregas dos seus produtos através da cooperativa. E tem os termos de parceria, que tem das que já estão num patamar mais elevado com aquelas que estão iniciando, né? Por exemplo, a nossa Copacete, lá em Pedra Branca do Amapari, lá na comunidade de 7 Ilhas, tem uma produção fantástica de banana.
e através de um termo de intercooperação, eles fazem a entrega para a Comagro. E assim é uma cooperativa ajudando outra, uma que já está mais tempo no mercado, ajudando outra que está nascendo agora e fortalecendo comunidades, fazendo a diferença na vida das pessoas, através da cooperação. Aí eu te pergunto, nessa cooperação, né? Aí você fala no escoamento de quem produz para quem beneficia. E a cooperativa, ela entra também com o custeio dessas adequações nas empresas que vão beneficiar ou não? Eu não tenho, assim, para te dar uma referência, né? Todo o valor que foi necessário para a construção das 2 agroindústrias, elas são todas oriundas direto dos cooperados, né? Dos cooperados. A participação da cooperativa, ela está na entrega desse produto ao mercado, né? E no mercado institucional, que é o carro-chefe deles, né? A venda para o mercado institucional. Então, por exemplo, hoje a Comagro ela fornece tanto para o governo quanto para a prefeitura do nosso estado e para o Pará também. Eles têm contrato no Pará. Que entra na merenda escolar, né? Exato. Fornecimento da merenda escolar. Isso, que é uma das frentes que a gente tem. Mas a gente vai ter aí a Conab, né? A gente tem a Conab, a gente tem outras frentes. A gente tem as compras institucionais, por exemplo, do Exército. Recentemente a gente recebeu um convite do SESC. Lá a gente tem a cozinha do SESC, para a gente apresentar as nossas cooperativas com o nosso catálogo de produtos, que é meu sonho. Eu tenho muitos sonhos, mas vou catalogar 2 aqui. O primeiro é a gente ter a Casa do Cooperativismo, não só como a nossa lá de atendimento, mas ter a Casa do Artesão, da gente ter um pouquinho de cada, do que é o cooperativismo. E da gente poder ter a nossa lojinha digital, a nossa vendas online. As pessoas poderem comprar os nossos produtos de forma online, né? Hoje eu estava lá no salão me arrumando para ficar bonita, para vir para cá. Aí a minha cabeleireira estava dizendo, não, uma amiga minha quer comprar farinha de banana. Eu falei, a gente tem farinha de banana? Tem. Eu falei, tem. É lá de 7 Ilhas. Por quê? Porque a gente tem muita produção. Só a Comagro e só a feira do produtor não está conseguindo absorver essa produção. Então a gente está precisando de mais clientes. Inclusive, quem estiver me ouvindo, quiser comprar banana. E Nascimento, eu já ouvi falar também numa reportagem sobre farinha de jerimum, né? De abóbora, né? Sim, eu também já ouvi falar. A de jerimum de abóbora, a gente ainda não... Eu não tenho referências no estado, mas a de banana, sim. E na expofeira do ano passado, veio um pessoal, acho que de Roraima, ou foi Rondônia, eles apresentaram pra gente a farinha de batata doce. Pois é. Aí eu achei bem interessante, assim, só que no dia da palestra tinha pouca gente dos produtores, né? Tinha muito aluno e pessoas de outras instituições, mas eu achei bem interessante o trabalho delas. Tinha chips de batata doce e tinha a farinha. A gente já tem uma parceria, a Copacete, ela fornece a banana para uma empresa trabalhar os chips da banana. É eles que fornecem. Aí fica aí a dica, assim, de repente, na falha do plano B que tu falaste, plano B, né? Aí eu vi essa reportagem sobre o jerimum, né? Que é a abóbora, né? Pro sul, mas pra gente aqui é o jerimum, né? Você sabe que... Aí eu vou falar do GT de novo. Você sabe que o GT, eu creio assim, né? Que ele ainda vai crescer. Ele ainda vai ser agregado nele outras instituições. E uma das instituições assim, que eu acho que seria muito bom ter próximo seria a Embrapa. Eu acho que a Embrapa seria uma instituição que poderia somar nessa divulgação de culturas, trabalhar específico com as comunidades. Por exemplo, lá na Copa 7 a gente tem, né, o nosso carro-chefe lá é o plantio de banana. Mas a gente tem outras culturas, por exemplo, como a pupunha, o cacau, entendeu? Que é o plantio consorciado, que é o plano B. Então, mostrar para o produtor que tem diversas formas da gente produzir. E eu falo que a gente é rico e a gente é pobre. Por que a gente é rico? Porque a gente tem muita matéria-prima, mas a gente é pobre porque nos falta o conhecimento para poder trabalhar e para poder agregar valor àquele produto. Por isso a minha motivação com o GT, porque se a gente, por exemplo, lá que é um dos meus xodós, né, a Copa 7, a gente coloca a Copa 7 para rodar lá, aí imagine você a quantidade de emprego que você não vai gerar na comunidade, para jovens, para as mulheres, no processo de seleção, entendeu?
E aí a gente vai poder criar outros produtos. Eles fazem um banoffee de banana, gente, coisa mais gostosa da vida. Que gosto. Exato. Pois é, então assim, é agregando valor, né? A gente tem ali no Calçuene, né? Os meninos da Norte Pesca, que eles trabalham lá com o nosso beneficiamento, né? Dos filés. Mas aí a gente busca hoje poder aproveitar. Aí a gente tem o grude, a gente tem o couro do peixe, a gente tem as espinhas, né? A gente tem um resíduo, entendeu? Então imagine você, a gente como a agroindústria funcionando lá, a gente ia poder criar outras, plano B com a mesma linha de produto. É maravilhoso, assim. Tem um aproveitamento total, né? Sem perda. Ou sem perda, ou o mínimo de perda. O mínimo de perda. E lembrando, assim, para quem está escutando, que esses exemplos aí, o seu Valdir, a dona Priscila, o próprio Haddock, que eu testemunhei o início dele, todo mundo começou com uma salinha, né? Com pequenos artefatos, liquidificador, né? E hoje em dia tem uma indústria, tem equipamentos, mas eles todos começaram bem artesanal mesmo, bem familiar, né? Não é nem artesanal, era familiar mesmo. Que é o segredo. A gente não nasce grande. Só que eles ousaram dar mais um passo, como eu falei, né? Que o Haddock era só uma área bem pequena. Ele é muito trabalhador, né? Solielto. E ali, a esposa dele também, viu? Então, nós mulheres, sempre ali. Testemunha ali que ele faz a parte de diplomática, né? Que é a negociação, e ela estava ali, sempre ali na chefia da... Ela era o gerenciamento da produção. Ainda é até hoje, você acredita? Pois mesmo com as crianças lá, né? Então eu sou testemunha ali do Haddock, né? Acho que é Suelen, né? É a Suelen. Inclusive, um abraço para a Suelen. O Haddock, qual é o nome dele? Elielton. Elielton. Né? Eu sempre chamo ele de seu Haddock, mas o nome dele é Elielton. Então, todos eles lembrar aí, quem está escutando o programa, que todos eles começaram bem pequenos, né? Bem com a produção ali. O seu Valdir começou com... uma torra manual, né, com rodo, né, o forno manual, e hoje em dia ele tem um forno elétrico, acho que já tem 2, né, não sei se ele já comprou o outro, mas ele já estava em planos de colocar o segundo, mas eles todos começaram de forma bem artesanal mesmo. Né? Isso, essa sim é muito bom. Na apresentação eles mostraram o antes e o depois da casa do seu Valdir, e é interessante porque a gente vê o transformar no dia a dia, né? E mostra para quem está nos escutando nesse momento, que eu volto a falar, você não está só, e sim, é possível. Então aí vem a minha próxima pergunta, né? Qual o conselho que você daria para os produtores que ainda não são regularizados ou não são cooperados? Então, para quem ainda não é regularizado, não tem o seu empreendimento regularizado, eu dou como referência a Diagro. Procure a Diagro, porque ela não vai resolver 100% dos seus problemas, mas ela vai te apresentar o GT, que vai esclarecer muita coisa. Aí já para você que tem um desejo, de repente, né, de se juntar a uma cooperativa, ou quem sabe de constituir uma, aí você já procura primeiro a gente, primeiro a OCB, que a OCB ela vai te orientar com relação à fase documental para ser uma cooperativa, e em seguida você pode ter certeza que a gente vai parar lá no GT também. A gente vai procurar a Diagro para que você também possa ter a oportunidade aí de ser assistido, e quem sabe a gente não poder realizar esse sonho juntos de fazer a regularização. O certo é que para nós do Amapá, independente do estado, do município, da comunidade, da colônia que você esteja me ouvindo, é importante você saber que existe, né, o poder público, e que existem os órgãos, e que esses órgãos eles estão de portas abertas para acolher você e passar todas as informações necessárias. Talvez por algum ou outro termo técnico você não consiga identificar o que exatamente eles estão querendo, mas a gente, como sistema, estamos aqui para ajudar com que a política pública chegue até você através dessa informação, desse conhecimento. Nascimento, eu estou lá ouvindo a rádio hoje e estou interessado em participar da OCB. Como é que eu faço? Então, a OCB, pessoal, ela só trabalha com cooperativas, tá? Nós vivemos para as cooperativas, respiramos por causa das cooperativas, todo o nosso orçamento é voltado para as cooperativas. Então, se você está aí
é um grupo e quer se constituir no formato de cooperativa, você procura a gente ali na Tiradentes, número 102, no centro de Macapá, ou através do nosso contato no WhatsApp, 969-9182-2981, que é o atendimento mais rápido. Pode repetir o número? Sim, 969-9182-2981. Você será recepcionado por uma senhora chamada Maria Nascimento, que é a presidente da instituição. As pessoas não sabem, mas quem faz o acolhimento, o primeiro acolhimento da nossa unidade, ele é feito por mim. Quando eu era gerente da OCB, eu sempre fiz. Quando eu me tornei presidente, nunca deleguei isso para ninguém. Então as pessoas não sabem, mas o primeiro acolhimento, quando você entrar lá no nosso site, que você vê lá o número de contato do sistema, é comigo que você vai falar. E esse número é WhatsApp também, Nascimento? Ele é o WhatsApp, tá? E aí a gente vai orientar você. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer uma palestra de cooperativismo com você, que é para identificar se você vai se encaixar numa cooperativa, num sindicato, numa associação, ou se de repente você tem perfil para ser MEI. Se for MEI, a gente direciona você para o Sebrae é especialista em atender MEIs, a gente direciona você para lá. Se for uma cooperativa, aí é conosco. Aí a gente vai passar a construir um mundo novo de forma coletiva, lá na comunidade onde você está nos ouvindo agora. Nascimento, eu gostaria de agradecer a tua participação. Né? É mais um programa que deixa um gostinho de quero mais. Sim. Estamos aqui, vamos aí falar com a nossa audiência, né, Vamos, tem muitas interações aqui. É? O Odonei Moia escreveu: estamos ouvindo aqui na Diagro. Um abraço, senhora Maria Nascimento e nossa equipe. Escrever aqui: o cooperativismo é a melhor forma de se obter produtos padronizados. O Edelson Macedo: parabéns, presidente Nascimento. A Maria Silva: nossa presidente do sistema representando o nosso cooperativismo. O Pedro do Relógio: parabéns para a nossa presidente, é nota 10, a cooperativa Coman está ligada. A Valdirene Oliveira: Deus abençoe o presidente por representar as cooperativas do Amapá. E agora vamos para os internados que estão curtindo o nosso programa. O Álvaro Silva, nosso diretor-presidente, a Suzy Moreira, um abraço para a Suzy, nossa companheira da Diário, que está de férias. Um abraço, Suzy. A Josielma Cardoso, Conceição Magave, Nailiane Santos, Patrícia Farias, Pedro do Relógio, Lene Silva, Reis Will, Marcela Jari, Marcelo Sarmento, Leiliane Aranha, Gleiton Souza, Anne Beatriz, Rafael Santos, Karina Rodrigues, Bruno Terralta, Odonei Moia e Alcides Calazans. E também, desculpa, Ângela, mandar um abraço também para a dona Lucinha do seu Raimundo, meus pais, que estão sempre ligadinhos no programa. Seus fãs número 1. Obrigado pela audiência, a dupla dinâmica. E eu também gostaria de agradecer a participação, assim, todo essa cooperação nasceu de uma parceria do Sebrae com a Diagro. Na verdade, foi a semente do GT, né? Foi o seu Reginaldo e a Larissa, né? Que começaram a chamar a gente para diálogos e através disso nasceu o GT. Um abraço para o pessoal lá do Sebrae. Gostaria de mandar um abraço para alguém? Eu gostaria, para todas as nossas cooperativas, né? Nossa Coopercedra aí, nossa Agrocal. São muitas, né? A gente está presente aí em 16 municípios, mas a nossa Copemac, nossa Coamp, que estão aí também ligadinha com a gente, para todas as outras. Esqueci alguém, por favor, me perdoe. Esse é o risco. Esse que é o risco. Mas assim, deixar esse registro e dizer que eu me sinto uma mulher, hoje mulher, né? Que eu entrei no cooperativismo há 16 anos já. Eu me sinto uma mulher realizada dentro do nosso segmento. Eu realmente amo o que eu faço. Eu gosto muito de estar com as pessoas. E quando a gente vê as conquistas das cooperativas, começou pequenininho, cresceu. Isso é resultado de que a gente está no caminho certo. Quando a gente encontra pessoas, como a gente tem encontrado, agradecer a moral do presidente, né? Do superintendente aí da Diagro, o Álvaro. Eu ordenei a equipe que estiveram com a gente na Expofeira. Agradecer vocês, meninas, pelo convite, né? Eu falei para vocês que o papo tava tão bom. E, assim, tem muita coisa dentro do cooperativo pra gente mostrar. Hoje a gente trouxe, assim, algo mais voltado ao agro. Mas a gente tem muita coisa bacana, muitos exemplos radiantes que transformam a vida das pessoas.
A gente tem segmentos que estão entrando no cooperativismo, como o segmento do turismo rural, e diversos outros que veem no cooperativismo uma forma de transformação das suas comunidades. Então já fica aqui o convite para um próximo programa, né? A gente tem muita coisa, sabe? E assim, o sistema ele nasceu para as cooperativas, vive para as cooperativas. E eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa família do sistema cooperativista. Comecei servindo café, virei administrativa, virei diretora financeira, presidente da cooperativa, fui prestadora de serviço do SESCOP, fui estagiária da OCB, fui gerente, me tornei presidente e estou hoje como a segunda mulher a nível de Brasil, a única mulher da região norte e a presidente mais jovem do Brasil. Uau! 35 anos de idade. Então é isso. Assim como todos os nossos ouvintes aí, a gente vai dando um passo a passo para chegar. Às vezes a gente aonde quer chegar, mas aí pode ir muito mais além, né? Então agradecer a audiência e até o próximo programa, né? Tchau, tchau. Tchau, até tchau, a próxima gente. terça-feira. É isso aí. Trabalhar com apoio e técnica, vamos multiplicar a colheita do futuro que